Olá pessoal da Hagprint, vamos falar agora de captura digital e reproduções de obra de arte e certificados. Tá? Bom, essa aqui é uma obra que foi capturada, tá? E é 1 para 1. Tá? Já foi capturada em várias partes para poder exatamente dar essa qualidade sem precisar fazer qualquer interpolação. Tá? Bom, a nossa recomendação é fazer uma captura com um profissional. Nós temos alguns profissionais que nós trabalhamos aqui e indicamos para fazer as suas reproduções. Tá? Então, como é que é feita? Tem várias técnicas. Tá? Então, por exemplo, a aquarela, que são normalmente as aquarelas, quem trabalha com aquarela, às vezes trabalha com o A4 e o A3 normalmente, não trabalha com obras muito grandes. Mas essas pessoas querem reproduzir essas obras em tamanho grande. E esse é o grande negócio que a gente desenvolveu aqui, que é como fazer essas capturas. Então, a captura é feita, você pode fazer um único clique, que vai custar um pouquinho mais barato, e você poderia fazer uma ampliação até uns 60 por 90 sem perder qualidade. A outra opção é a gente fazer a captura em vários frames, junta esses frames, e você vai ter uma impressão, por exemplo, de 1,5 m por 2,30 e você vai ter ela já capturada em 300 ppi, que é a resolução da máquina, sem precisar interpolar, e você tem uma qualidade excepcional. Então, essas duas opções, entendeu? Que depende de como você quer trabalhar, se você vai precisar reproduzir. E nós recomendamos que essas obras sejam capturadas na máxima resolução, até pelos tamanhos que existem, até porque você pode passar os anos, daqui a 10 anos você quer reproduzir essa obra em tamanho gigante e você não tem mais a obra na mão, e você não tem mais o arquivo. Então é importante você já fazer uma boa captura e ter isso armazenado. Né? A obra deve ser sempre assinada após a impressão, como está essa daqui, assinada e colocado um carimbo e autenticando a obra. Né? Porque a questão da emissão de um certificado, nós emitimos um certificado, mas eu não recomendo o meu certificado, eu recomendo o certificado do artista. Esse que você faz, você mesmo de próprio punho mesmo, se quiser, ou mesmo você imprime um certificado simples, onde você lá coloca como a obra foi impressa, e se você precisar, inclusive, que a gente assine junto, a gente assina junto, você traz aqui, junto quando for pegar a impressão, e nós assinamos, sem problema nenhum, não vai ter custo nenhum para você. Eu particularmente, apesar de ter o certificado aqui, eu não recomendo o certificado nosso. Tá? Eu recomendo o certificado do artista, porque isso que vai garantir ao seu cliente que comprou que é uma obra sua e que você se comprometeu a vender só 5 obras daquela. Né? Uma outra questão é a questão da captura e quando você tem esse arquivo em mãos. Qual é o maior cuidado que você deve ter com esse arquivo? É quando você manda para outros laboratórios. Né? Então eu peço sempre para os meus clientes, se você está mandando obra para mim, marque alguma coisa no Photoshop, qualquer editor de imagens, que você sabe que esta obra veio para a Hagprint, você não precisa me dizer onde foi nem nada. Aquela obra está lá marcada e que se amanhã você vê uma obra sua circulando e você vai saber de qual estúdio que partiu aquilo. Quem é o responsável por ter feito uma ampliação sem a sua autorização, e da onde partiu, e você vai saber em quem você pode confiar as suas impressões. Então isso é muito importante, tá? Porque desde o início, quando você faz a captura, você ter já essa situação controlada. Tem muitas outras coisas, quer dizer, com relação às técnicas, né? Tem gente, por exemplo, que faz a captura, depois trabalha em cima dessa própria captura e depois recaptura de novo. Tem uma outra situação que também é bem interessante, que é, você vai fazer essa reprodução, 10 obras dessa daqui, você pode, ao mesmo tempo que você fez 10, fazer 10 pequenas intervenções com materiais apropriados e você ter 10 bases iguais, mas todas são diferentes. Isso vai valorizar o seu trabalho do seu cliente que está comprando. Então são algumas dicas, algumas coisas que a gente dá e a gente tenta passar e a gente fica aqui à disposição, qualquer coisa que você precise ou outra dúvida que você tenha nessa área, é só ligar para a gente, consultar a gente, ou vir aqui também para poder, será um prazer receber. Trabalhamos só com horário agendado, horário marcado, para ter tranquilidade em explicar todo o nosso processo de captura, de impressão, e vocês entenderem bem como nós trabalhamos e a diferença que é a nossa fine art de muita gente que diz que faz fine art. Obrigado, boa tarde.